Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Sejam bem-vindos à Eletroeletrônica Crer e Obedecer. Aqui pessoal, a gente conserta aparelhos domésticos, eletrônicos e aparelhos de informática. E como vocês estão vendo aí, hoje nós temos uma televisão. Essa TV aí é uma TV da LG, 21 polegadas, tela plana. E o modelo dela é 21FD10BRS. Pessoal, o sintoma relatado pelo cliente foi o seguinte, que essa televisão, ela fechou a imagem. E no meio da tela, mais ou menos aqui assim, mais ou menos, estava apresentando uma linha branca. Deu uma linha branca no sentido como se o vertical tivesse fechado, mas ela tinha imagem. Dava para ver que ela tinha imagem porque tanto acima dessa linha branca, tanto na parte de cima como na parte de baixo, havia linhas sinuosas. Tanto na parte de cima como também na parte de baixo dessa televisão havia linhas sinuosas. Ou seja, ela tinha uma linha branca no meio e na parte de cima havia linhas sinuosas e na parte de baixo também havia a linha sinuosa. Entre essa parte dessa linha da parte de cima e a parte de baixo aparecia a imagem normalmente. Ou seja, dava para ver que ela tinha imagem e dava para ver que ela tinha imagem normal e tinha um som. O único problema que ela estava apresentando é isso, que ela tinha reduzido a imagem tanto na parte de cima como na parte de baixo, só que ela não ficou, geralmente, como dá aqueles defeitos de que a imagem fica reduzida, que simplesmente a imagem reduz na parte de cima, reduz na parte de baixo, mas a imagem fica normalmente, fica reta. Essa aqui não, ela ficou com a imagem reduzida na parte de cima e na parte de baixo, mas as duas linhas ficaram sinuosas, com um traço de uma linha branca no meio forte. Então pessoal, nós vamos dar uma olhada o que foi feito para poder consertar aí esse aparelho. Bem pessoal, olha, esse aparelho aqui, a primeira coisa que eu fiz foi como a imagem estava reduzida no sentido vertical. A primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada na parte do CI de saída vertical, para ver se estava tudo perfeito. Eu dei uma olhada nele, ressoldei as pernas dele para ver se por acaso ele estava dando algum tipo de solda fria. Ressoldei, mas não voltou ao normal, ficou do mesmo jeito. Observei ele por fora, fiz uma limpeza geral no aparelho antes de começar. Fiz uma limpeza geral nele aí para ver se verificava algum resistor queimado ou algum componente aí que pudesse me dar mais ou menos o estágio que pudesse estar com defeito, entendeu? Mas aparentemente na parte da visão eu não achei absolutamente nada. Então eu parti para a parte do horizontal mesmo, que é a parte que mais ou menos dá esse tipo de defeito. Então eu fiz uma limpeza aqui no CI de saída vertical, observei o CI de saída vertical em volta dele para ver se não havia nenhum tipo de rachadura ou alguma coisa parecida dessa forma, e eu não encontrei nada, certo? A próxima coisa que eu fiz foi verificar a tensão justamente desse saída vertical, para ver se tinha algum problema de alimentação que poderia estar acontecendo da alimentação que alimenta o CI vertical, ela está com algum problema, alguma deficiência, ou alguma coisa relacionada aqui ao integrado principal que possa estar mandando lá para o saída vertical e possa estar havendo alguma diferença. Mas tanto a tensão do CI de saída vertical como a tensão do CI principal estavam normais, não havia problema nenhum em relação à alimentação ou tensão que pudesse influenciar aí na saída vertical. Então pessoal,
descartado a hipótese de ser algum problema na parte da saída vertical, então eu verifiquei então a bobina defletora. Eu peguei, retirei aqui os contatos da bobina defletora, certo? Esses contatos aqui, tirei eles fora para poder fazer uma medição, certo? Para poder medir a resistência da bobina. Por que eu tenho que tirar esses contatos aqui fora? Só por um simples motivo, pessoal. Se vocês forem medir a resistência dessa bobina aqui com esse cabo aqui, ele conectado ao chassi, a resistência que você vai ler provavelmente não vai ser a resistência correta que daqui a bobina está dando. Então o mais correto é você chegar, retirar então o cabo do chassi, puxar ele fora, certo? Você chega, retira ele fora, como eu fiz aqui, tá vendo? E você vai vir com o multímetro, pode ser o multímetro digital ou analógico. Eu uso o multímetro digital porque ele dá uma precisão melhor para você fazer a medição de resistência, entendeu? E vai medir. Você vai medir então as resistências da bobina, certo? Bem, a bobina defletora, pessoal, ela é feita praticamente, basicamente, melhor dizendo, de dois enrolamentos. Um que vai ser ligado para fazer a deflexão horizontal e o outro que vai ser ligado para fazer a deflexão vertical. Se um desses rolamentos der algum problema de resistência, alguma alteração na parte da resistência, seja para mais ou para menos, isso aí vai afetar a deflexão, seja horizontal ou vertical, dependendo de onde for a alteração, certo? Então, pessoal, como é que a gente faz essa medição? Existem aqui, como vocês estão vendo aí, 4 fios. Nesse modelo de bobina defletora aqui, certo? Que esse modelo dessa bobina defletora aqui, certo? É o modelo 6150Z-1228Y. Então, nesse modelo de bobina defletora aqui, nós temos esses 4 fios aqui, e eles, não sei se vai dar para vocês perceberem, mas eles são de 4 cores diferentes. Uma é a vermelha, a outra é azul, e a outra verde e a outra amarela, certo? Então, pessoal, a gente precisa medir aí a resistência da bobina defletora. Como é que a gente vai fazer? Aqui, 2 fios pertencem à bobina à parte do horizontal e 2 fios pertencem à parte do vertical. Quais são os 2 fios? Esse fio vermelho com esse fio azul, eles pertencem à parte do rolamento da bobina, vai ser relacionado à parte do horizontal. Esse fio verde com o fio amarelo, eles são correspondentes à parte do rolamento vertical, que vai ser ligado na parte do vertical da placa. Então a gente tem que fazer então a medição com o multímetro, certo? Aí a gente faz assim, ó, aqui embaixo tem os buracos aonde ele se encaixa ali no soquete. Esses buracos vocês vão colocar aqui a ponteira do multímetro 2 a 2. Como? Você vai colocar a ponteira do multímetro, certo? Primeiro no vermelho e no azul, na entrada vermelha e na entrada azul.
verifique a resistência. A resistência dessa bobina aqui, entre o vermelho e o azul, tem que ficar em 3,8 ohms, ou 3,8 R, para ela ser considerada normal. Depois vocês vão medir, vai medir a parte correspondente aqui ao fio verde e ao fio amarelo. A resistência aqui entre o fio amarelo e o fio verde tem que dar 11,3 ohms. Então, pessoal, foi outro detalhe. Se esse lado aqui é o lado vertical, horizontal, e esse lado aqui é o lado vertical, um lado horizontal, um lado vertical, então, obviamente, essas bobinas aqui, elas são separadas, certo? Elas são separadas. Então, se você for medir um vermelho, certo? Que é um fio aqui que corresponde à parte do horizontal, em relação aos dois fios que correspondem aí à parte do vertical, vocês vão ver que não pode haver resistência. A mesma coisa se vocês pegarem qualquer fio aqui da parte do vertical e forem medir em relação aos fios horizontal, também não pode haver resistência. Ou seja, você tem a resistência de 13,8 entre o fio vermelho e o azul, tem a resistência de 11,3 entre o fio verde e o amarelo, mas não pode ter nenhuma resistência entre eles, certo? A resistência tem que dar aberta. Então, pessoal, foi justamente o que eu fiz. Eu fiz a medição aqui da bobina, certo? E a bobina aqui, ela a bobina do rolamento vertical, a bobina do rolamento horizontal, melhor dizendo, ela deu os 3,8 normal. Mas quando eu fui fazer aqui a medição da bobina do vertical, em vez dela dar 11,3, ela está dando 21,3. Ou seja, ela estava 10 ohms no caso, acima do normal. Entendeu? Então o problema era esse. O que aconteceu então? A bobina defletora, ela sofreu uma variação, entendeu? Uma variação de resistência para mais, e ao invés dela estar dando 11,3, ela está dando 21,3, ou seja, 10 ohms a mais. Isso foi o suficiente para aumentar a resistência dela em relação ao circuito e dar esse defeito que era a diminuição da deflexão vertical com essas linhas sinuosas na parte da tela. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei, troquei a bobina, certo? E coloquei ela de volta no lugar. A outra bobina, só para vocês verem aqui, a outra bobina é essa daqui, certo? Eu retirei ela do lugar. Vocês notem aqui que essa bobina, aparentemente, ela não tem problema nenhum. Ela está novinha. Não há problema nenhum com essa bobina. Está toda perfeita, sem problema nenhum, tanto por dentro como por fora. Ela não apresenta problema nenhum. Então, se você fosse ver a olho nu, certo, sem medir com o multímetro, vocês com certeza não diriam que essa bobina está com problema. Mas ela está com a parte da resistência vertical alterada para mais em 10 R. Bem, pessoal, então eu troquei a bobina defletora. Quero passar um detalhe para vocês. Só para aqueles que ainda não conhecem, esse tipo de canhão aqui, o tipo de tubo dessa televisão, ele é um tubo que ele utiliza aqui, ó, no canhão, o chamado anel de convergência. Esse anel de convergência aqui, ele é justamente para poder você fazer
a pureza de cor da imagem, entendeu? Não ficar manchado ou não ficar com aquelas cores verde, vermelha, azul sobressaindo das imagens. Então, presta bastante atenção que eu vou falar para vocês. Quando vocês, por exemplo, nessa televisão aqui eu precisei trocar a bobina defletora. Então o que eu tive que fazer? A bobina defletora ela só sai pelo tubo se você tirar o anel, esse anel aqui, o anel de convergência. Agora acontece o seguinte, pessoal. Como ele está aqui justamente para fazer a pureza de cor, ele está na regulagem correta, na regulagem certa. Quando vocês forem tirar esse anel, vocês procurem marcar a posição que ele estava. Porque se vocês tirar esse anel, anel de convergência, aleatoriamente, simplesmente tirar e depois colocar ele em qualquer posição, vocês vão perceber que lá na frente, lá na imagem, lá, vocês vão ter sombreado de cores. E isso aí, muitos clientes levam em conta, acreditem, muitos clientes levam em conta. Eu já consertei aparelhos aqui que deu um probleminha aí nesse anel de convergência, e a imagem, quando a imagem estava boa, quando estava na casa do cliente, segundo eles falaram, e quando eu coloquei um outro anel, que esses anéis eles são meio quebradiços, então se vocês não tomar cuidado, quando vocês for mexer nele, eles acabam quebrando aqui essas hastes, entendeu? Aí nesse caso você tem que trocar por um outro anel. E trocando por um outro anel, a convergência nunca fica a mesma coisa. Então, como eu ia dizendo, eu já houve casos de clientes que só porque ficou aquele sombreadinho na parte da cor ali na frente, o cliente ficou reclamando. Tem cliente, como vocês sabem, que é muito exigente. Tem cliente que realmente só Deus mesmo para poder dar paciência para a gente que trabalha aí com esses negócios de eletrônica. Então, pessoal, eu peço aí a vocês que quando vocês forem mexer para retirar a bobina defletora, muito cuidado com esse anel aqui de convergência. Como é que você pode fazer então para poder fazer o serviço com perfeição? Veja bem, vocês vão tirar, né, obviamente, né, o parafuso que prende aí a parte desse anel, entendeu? E aqui na frente vocês notem que existe uns dentes. Os dentezinhos que fica apoiado aqui na parte da válvula do tubo. Antes de vocês mexerem nesse anel de convergência, vocês pegam aquelas canetas, sabe aquelas canetas que você escreve em cima do CD com elas? Pois é, vocês pegam aquelas canetas e aqui nos dentes vocês contornam, entendeu? Contorna aqui em cima dos dentes aqui, mais ou menos uns 3 dentes na parte de cima, entendeu? E uns 3 dentes também na parte de baixo daqui da bobina. Se não houver 3 dentes, você bota 2 na parte de cima, 2 na parte de baixo. Para quê? Para quê? Porque quando você retirar aqui o anel de convergência, vai ficar marcado aqui no tubo vai ficar marcado a posição que estava, entendeu? Então, quando vocês retornarem com esse anel de convergência, vocês vão perceber que a pureza de cor, vocês colocando no mesmo lugar que estava, exatamente, milimetricamente no lugar onde estava, vocês vão perceber que a pureza de cor não vai ser mexida, entendeu? Muito cuidado quando vocês forem puxar o anel para ele não quebrar essas aletas que existem nele, que essas aletas quebram com muita facilidade, certo? E como eu costumo fazer também, eu faço a marcação aqui no tubo, certo? Para ficar marcado no tubo. E aqui na parte de cima ou na parte de baixo aqui, vocês podem também com a caneta passar a caneta aqui, ó. Faz uma linha o mais reto possível que vocês conseguirem, certo? Não é passar várias vezes, passa uma vez só. Faz a linha o mais reta possível. Por quê? Porque se acontecer algum problema de vocês afrouxar essa aleta que está aqui, que essa aleta é de aperto, se vocês
vindo com ela para cá, ela vai afrouxar esses anéis aqui de convergência. Se vocês manterem ela apertada aqui, ela mantém todos esses anéis aqui presos, para justamente impedir que eles saiam do lugar conforme o uso do aparelho. Então, se ocorrer algum acidente de você retirar, de você afrouxar essa aleta aqui, o que vai acontecer? Esses anéis aqui eles vão sair do lugar. E se você tiver feito uma marcação aqui do lado, quando você entrar com esse anel de convergência, aí vocês vão poder vir aqui nessas aletas e colocar na marca certinha do jeito que estava. Pessoal, se vocês colocarem na marca certinha que estava aqui do lado e alinhar também de acordo com a marca que estava no canhão, não vai ter problema nenhum, que estava aqui no canhão, no tubo, não vai ter problema nenhum de convergência, certo? Para retirar, né, é fácil, é só tirar a placa do cinescópio fora, entendeu? Tira, desparafusa o anel de convergência, retira ele fora também, desparafusa aqui em cima a bobina defletora, puxa ela fora também, certo? Algumas vezes pode acontecer de quando você for retirar a bobina defletora, ela está meio colada, que com o tempo ela acaba grudando mesmo. Mas isso se resolve fácil, é só você pegar a bobina defletora, entendeu? E dar uma meia sacudida nela, entendeu? Com muita calma, muita tranquilidade, para não forçar o canhão, para ele não quebrar, principalmente se for uma televisão de 14 polegadas, que infelizmente já aconteceu isso comigo. A bobina defletora estava muito presa no tubo, ficou muito tempo lá presa no tubo, e quando eu fui aí pegar aqui na bobina defletora para tentar forçar ela para poder ela soltar do tubo, para eu poder tirar ela fora, o que aconteceu? Forcei demais e acabou que o tubo foi degolado, foi na minha mão mesmo. Então, pessoal, cuidado, certo? Mas aplicando um pouco de força de torção em cima da bobina, ela solta. Então foi isso que eu fiz. Tirei a placa, tirei o anel de convergência e tirei por último a bobina defletora. Depois foi só colocar tudo de volta no lugar: a bobina defletora, o anel de convergência e a placa. Lembrando que, pessoal, olha aqui, quando vocês forem mudar a bobina defletora, observe aqui em cima da bobina defletora que ela tem tipo um rasguinho, certo? Tipo um chanfro. Observem e procurem também, antes de vocês moverem a bobina, vocês fazerem aqui na parte do tubo, certo? Uma marquinha também, em linha reta, de maneira que quando vocês entrar com essa bobina defletora, vocês coloquem a outra bobina, que obviamente vai ser igual, então vocês coloquem ali na mesma marquinha. Por quê? Porque se ela ficar um pouco para lá da marquinha ou um pouco para cá da marquinha, a tendência da imagem lá na frente é ela ficar um pouco caída para a direita ou caída para a esquerda. Então, se vocês tomarem todos esses cuidados em colocar a bobina defletora na marquinha correta, colocar o anel de convergência de acordo com a marcação que você fez no tubo e verificar se aqui a marcação que você fez aqui continua em linha reta certinho, e vocês podem ter certeza que a convergência não vai ser mexida. Eu já fiz isso diversas vezes e deu certo. Uma última coisa que eu quero falar para vocês em relação a esse conjunto: tanto a bobina defletora como o anel de convergência, ele tem parafusos. São os parafusos que prendem a bobina e o anel de convergência. Esses parafusos que estão aqui, pessoal, é apenas para vocês apertarem ele, para eles prenderem essas duas peças no tubo, certo? O que eu quero dizer com isso? Não é para vocês pegar uma chave aqui e apertar até não conseguir apertar mais. Por quê? Porque o tubo aqui, ele trabalha aquecendo, é uma válvula. Isso quer dizer que nem que seja coisa de milímetro, mas a tendência dele é se dilatar um pouco por causa da temperatura. Então, se você pega aqui, quando você for trocar
a bobina, você pega esse parafuso e aperta ele demais em exagero, quando o tubo aquecer, vai estar apertado demais, não vai ter folga para o tubo dilatar e com certeza você pode aí vir a rachar esse tubo, justamente por causa desses milímetros que ele precisa dilatar, e ele não tem como fazer mais isso, porque você apertou demais, certo? Então, aqui o que você vai fazer? Você vai dar um torque aqui com a chave de fenda, chave Phillips, entendeu? O suficiente apenas para prender a bobina, entendeu? Ou em relação também ao anel de convergência. O suficiente que, se você mexer ele com a mão, você vai perceber que ele está preso, ele não saiu do lugar. Então, essa aí é o torque perfeito para botar ele no lugar, certo? Bem, pessoal, trocado aí a bobina defletora, eu liguei a televisão e ela voltou a funcionar normalmente, como eu disse para vocês, com a convergência em 100%, sem nenhum problema aí, entendeu? Que pudesse o cliente depois ficar reclamando alguma coisa parecida. Mas, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de deixar todos os aparelhos que eu conserto mais ou menos aí umas 7 horas em observação. Eu deixo eles funcionando para poder, né, ver se não vai apresentar nenhum defeito. E como sempre, né, esse daqui não foi exceção. Pessoal, essa televisão, depois mais ou menos de umas 4 horas de uso, mais ou menos, ela apagou, entendeu? E começou a fazer um barulho, tipo um barulho de jato, alto, de água, melhor dizendo. A sorte é que eu estava perto, estava na oficina, né? E na mesma hora eu corri e desliguei. Voltei a ligar novamente e ela novamente apresentou esse barulho de como se fosse um jato de água, entendeu? Bem forte. Observado direitinho, pessoal, eu observei aqui dentro da haste do playback, estava saindo uma centelha em relação de dentro do playback para a haste do playback. Ou seja, esse playback aqui, ele acabou furando, entendeu? Eu não sei se porque ele já estava há muito tempo parado, essa televisão estava há muito tempo já parada, tá? Tinha alguns meses já ela estava encostada num canto, o proprietário, o cliente não queria consertar, entendeu? Então ele resolveu consertar agora, então de repente talvez seja por isso que tenha dado esse problema, ou mesmo já o fim da vida útil mesmo aí do playback, que já estava no final, certo? Eu sei então que depois de dar uma verificada, entendeu? Eu tive que também retirar o playback para poder trocar, certo? O playback dela que foi trocado, pessoal, é esse aqui, certo? E eu vou mostrar para vocês, olha, não sei se vai dar para vocês verem direito, mas aqui embaixo, na parte aqui, entendeu? Nessa parte aqui, vocês estão vendo que tá preto, tá vendo? Foi justamente aonde estava saindo o centelhamento aí desse pino aqui, estava saindo desse pino aqui, justamente por ferrite do playback, certo? Ou seja, o playback estava dando vazamento aí por esse pino aí diretamente pro ferrite, certo? Esse vazamento, pessoal, por incrível que possa parecer, esse vazamento aí, como vocês estão vendo aí, foi mais pela parte de baixo do playback. Então, como saiu uma centelha, também estava saindo lá por cima, mas a centelhamento maior foi aqui na parte de baixo. Então, o que aconteceu? Por acontecer esse centelhamento muito forte, acabou comendo a parte de baixo da placa, né? Então, antes de colocar o outro playback no lugar, eu tive que raspar, entendeu? Tive que raspar aí a parte da placa, certo? Com uma chave de fenda, para não deixar nada que fosse em relação
ao que estava queimado ali, ou seja, carvão ou alguma coisa que pudesse ser criado ali com aquela queimadura. Porque essas placas de fenolite, pessoal, que se você, por exemplo, se ela sofrer um curto e aquecer demais qualquer parte da placa, aquela parte onde ela ficou preta, entendeu? Aquilo ali, com o tempo, aquilo ali acaba virando uma resistência. E se ela tiver preta, se esse preto, né, se essa parte queimada tiver entre dois componentes, por exemplo, aqui, vamos supor que ela tenha acontecido um curto, certo? Tenha acontecido um curto e tenha sido aqui entre dois redutores ou entre as pernas aí de um integrado, entendeu? Enfim, vamos supor que essa parte escura, entendeu? Ela fique entre as peças. Com o tempo, o que vai acontecer? Essa parte escura ela vai promover uma resistência entre os componentes, passando o que? Um defeito falso para você, ou então até mesmo ocasionando mesmo pela continuidade dessa resistência, ocasionando aí até mesmo a queima de algum outro componente aí do circuito, entendeu? Então toda vez que acontecer algum curto em que a placa ela fique preta, vocês raspem aquilo ali, não deixe, porque aquilo vai virar resistência, raspe com a chave de fenda, passa depois ali um álcool isopropílico por cima, para deixar perfeitamente limpo ali, certo? E eu ainda aconselho vocês a pegar o multímetro depois, colocar ali em cima, naquela parte preta, a parte onde foi queimada ali, para ver se realmente ali não tem resistência nenhuma. Pelo menos é o que eu faço e aconselho vocês a fazer, certo? Porque não pode haver resistência. A única resistência que tem é a resistência natural do circuito e dos componentes. Resistência da placa não pode acontecer, certo? Então, voltando aqui para o playback, foi justamente o que eu fiz. Lá embaixo, aonde ficou carbonizado pela centelha que saiu aqui do playback, entendeu? Eu peguei, raspei, entendeu? E deixei, fiz a medição lá, ver se não tinha resistência, não teve, e eu botei o playback no lugar, certo? Coloquei o playback no lugar, novamente, deixei em teste por mais 7 horas, como eu sempre costumo fazer, e a TV agora está funcionando normalmente, pessoal. Bem, eu quero só falar para vocês o seguinte aqui. Esse playback aqui, certo? Não vai dar para vocês ver muito bem aí, mas esse playback aqui, o modelo dele é 6174V 6006H. Se por acaso vocês não encontrar esse playback com essa marcação, vocês podem colocar também no lugar o 6174V 6016A, ou seja, praticamente muda só o final, né? Em vez de ser 6006 é 6016, né? E em vez de ser H é A, ou seja, 6006H, que é o original dele, e 6016A, que também pode ser colocado no lugar, que é justamente esse que está no lugar, certo, pessoal? Então, como eu disse a vocês, depois de 7 horas o aparelho voltou a funcionar normalmente, está funcionando normalmente, pronto para poder devolver ao cliente, certo? Pessoal, esse aparelho é só isso. Eu vou disponibilizar aí para vocês aí na descrição o esquema elétrico desse aparelho, para caso vocês queiram aí trabalhar com esse aparelho, entendeu? Também vou deixar aí para vocês um link com o meu e-mail, para caso vocês precisem de ajuda para consertar outros aparelhos, entendeu? Vou deixar também um link especial, caso vocês estejam passando por qualquer dificuldade aí na vida de vocês, em qualquer área da vida de vocês,
e vocês já estão cansados de passar essa dificuldade, querem uma solução para diversos problemas que talvez vocês possam ter, eu vou deixar um link especial aí para vocês ouvirem e empregarem na sua vida, e com certeza, tenho certeza que a sua vida vai de uma vez por todas se livrar você vai se livrar de uma vez por todas desses problemas, certo? Vou deixar também aí, pessoal, uns links adicionais, entendeu? Com algumas curiosidades aí sobre eletrônica, e vou deixar também aí uma música aí, um link de música para vocês ouvirem depois aí do expediente, para dar aquela relaxada, tá? Pessoal, é só isso. Deus abençoe vocês, a família de cada um de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau.